Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. É um prazer estar aqui com você, juntos buscando a presença de Deus nas nossas vidas, todos os dias, até aquele último dia. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o modo de agir de Deus ou o modo de Deus agir. Mas como já é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração e logo em seguida irmos para o texto bíblico e assim vermos quais serão os ensinamentos de Deus relacionados com o tema já mencionado. Mas vamos orar agora para logo em seguida meditarmos. Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, para nós é uma alegria, logo nas primeiras horas do dia, te buscar, passar esse tempo de aprendizado, de enriquecimento para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos molde, nos transforme. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de hoje é o modo de Deus agir. Davi, Deus tem uma forma de agir? Sim, a Bíblia deixa muito claro isso. E é isso que nós vamos descobrir hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, quinto livro ali do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí o contexto continua descrevendo quais seriam as bênçãos. Eu até convido você, em outro momento, se você quiser, leia esse capítulo 28 todo de Deuteronômio, porque é um capítulo muito importante para nós. E aí ele vai dizer todas as bênçãos que Deus tem reservada para aquelas pessoas que ouvirem a voz de Deus e colocar em prática tudo aquilo que ele pede ou tudo aquilo que ele fala, né? No versículo 15 do mesmo capítulo, já vai ter a contrapartida, ou seja, se você por acaso não obedecer, não der ouvido ao que Deus fala, aí essas maldições vão vir sobre vocês, né? As coisas ruins vão chegar até a sua vida. Ah, Davi, então quer dizer que Deus, ele, de certa forma, usa do seu poder para fazer com que as pessoas o obedeçam, né? Ou seja, de certa forma, está comprando as pessoas com bênçãos, é isso? Não é dessa forma que acontece. Na Bíblia, apresenta da seguinte forma: algumas profecias, elas são condicionais e outras não. Por exemplo, a volta do Senhor Jesus Cristo é uma profecia não condicional, ou em outras palavras, não depende de nada. Ele irá voltar, queira você se prepare ou não, queira você goste ou não, Jesus vai voltar. Uma profecia condicional é essa, por exemplo, que a gente viu aqui. Se você der ouvido a Deus, se você obedecer aos mandamentos de Deus, se você fizer tudo isso, você vai receber essas bênçãos. Se porventura você não fizer, perceba que tem sempre um se no início. Se você não fizer, você não vai receber as bênçãos, consequentemente, você receberá as maldições. Não é que Deus vai te amaldiçoar, é pelo simples fato de você demonstrar, por meio de suas escolhas, que você não quer fazer aquilo que agrada a Deus, simplesmente Deus vai entender, vai respeitar a sua decisão e vai se afastar. E o simples fato de Deus se afastar faz com que Satanás, aquele que causa destruição, aquele que tem o propósito de roubar, matar e destruir, que é o que a palavra de Deus afirma, ele vem e faz toda a desgraça que, vamos dizer assim, a mentezinha fértil dele proporciona, né? Então, isso é bastante interessante porque a gente pode ver essa situação bem retratada no povo de Israel, né? Quando estava, por exemplo, passando ali pelo deserto, quando eles se rebelavam contra Deus, né? Quando eles faziam coisas que não agradavam a Deus, esse tipo de coisa, fazia com que Deus retirasse ali, né? Se retirasse a sua presença, retirasse a sua proteção, as bênçãos que vinham com a presença de Deus, e assim coisas ruins começavam a acontecer. A gente pode ver isso, por exemplo, no caso das serpentes, que o povo começou a morrer por conta que as serpentes
né, venenosas estavam picando o povo. Ah, Davi, mas Deus mandou essas serpentes? Não, as serpentes sempre estiveram naquele local. A questão é que, por conta que Deus estava com o povo, Deus protegia o povo e fazia com que as serpentes não atacassem o povo. Mas a partir do momento que o povo se rebelou contra o Senhor, a partir do momento que o povo não deu ouvido à voz do Senhor, não colocou Deus em primeiro lugar, as serpentes começaram a serem efetivas contra o povo. Por quê? Porque o povo perdeu a bênção e a proteção de Deus, né? A gente vê essa situação também muito clara no contexto lá de Jonas, o profeta Jonas, né? O profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar uma mensagem de juízo para a capital da Síria, Nínive, né? Você deve conhecer muito bem essa história. E você deve recordar junto comigo aí que o profeta, ele teve uma certa resistência, né? Porque pregar para um povo que tem sua fama de ser um povo cruel, com certeza não é algo fácil de se fazer. Mas mesmo assim ele foi com muita relutância, mas foi, cumpriu lá o mandado de Deus, pregou, anunciou o juízo que estava para vir. E o que aconteceu? O povo daquela cidade deu ouvido à mensagem. E ali o povo se arrependeu, o povo buscou ao Senhor, pediu perdão pelos seus pecados. E a maldição que estava profetizada para aquela cidade não aconteceu. Por quê? Porque o povo mudou. E lá em Jeremias fala que a nação que receber a profecia de destruição, de aniquilação, de morte, se ela mudar, Deus também irá mudar. Veja como é que diz o texto aqui, ó. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Isso a gente vê muito claro na nação de Israel. A nação escolhida por Deus dentre todas as nações do mundo. Deus tem bênçãos maravilhosas para esse povo, mas vez por outra esse povo decidia se rebelar contra Deus, decidia fazer aquilo que o coração delas mandavam, né? Aquilo que o coração era inclinado a fazer, e assim se afastava de Deus. E por diversas vezes foram atacados, foram levados como cativos para outras nações, foram dispersados pelo mundo, né? A gente vê muito isso que aconteceu, por exemplo, no Reino do Norte, o povo de Israel, as 10 tribos, aconteceu isso. E aí a gente vê que o modo de agir de Deus é bem simples, né? Se você quiser ser abençoado, se você quiser uma vida próspera, não significa dizer que você vai fazer uma troca com Deus, não. Isso é algo genuíno. Basta você colocar em prática e obedecer à vontade de Deus. A gente já falou em outras meditações atrás que existe um lado vencedor e um lado que já foi derrotado não somente uma vez, mas diversas vezes. A questão é, que lado você vai escolher? Veja que essas bênçãos que são condicionais envolvem muito o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha. Que nós possamos escolher certo, escolher a opção correta. E essa escolha, pelo que a Bíblia diz, sempre é dar ouvido à voz de Deus. Se porventura você tem resistido à palavra de Deus, tem resistido às impressões do Espírito, você, infelizmente, vai colher somente coisas ruins, somente maldições, né? Não porque Deus vai lhe amaldiçoar, mas porque as suas escolhas levarão a isso. Então, que hoje você possamos escolher o certo, possamos escolher ouvir a Deus, possamos escolher obedecer a Deus, né? A Bíblia tem um verso muito interessante que eu gosto muito, que diz assim: antes que nós possamos obedecer a Deus do que aos homens. Melhor é obedecer ao Senhor do que a lei de homens, né? Chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Eu espero que você tenha tido a impressão correta sobre essa mensagem, o modo de Deus agir, né? E que você possa, no dia de hoje, fazer as escolhas mais acertadas, para assim receber as bênçãos que estão reservadas para cada um de nós.
tá bom? Deus abençoe você. Mas, como é o nosso costume, a gente não vai encerrar o momento com Deus sem antes fazermos a nossa oração de encerramento. Então, quero te convidar, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e assim fazermos nossa oração. Oremos então. Senhor Deus que estás nos céus, o teu modo de agir é perfeito, é justo e nós compreendemos bem. Que o teu Espírito Santo nos ajude a tomarmos as melhores escolhas possíveis, pois a tua palavra nos diz que ele nos dá discernimento para fazer escolhas boas e para não tomar decisões erradas. Fica conosco nesse dia, nos ajuda, nos abençoa nas nossas atividades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar aqui com você nesse momento com Deus. A cada dia tem sido melhor, o estudo tem ficado mais atrativo. E eu espero que você esteja gostando também, assim como eu estou gostando. Tem feito um bem maravilhoso para a minha vida. E eu espero também que você esteja recebendo as bênçãos desses poucos minutos que nós passamos na presença de Deus. Tá bom? O tema de hoje foi muito bom, mas como eu costumo sempre dizer, que nós possamos buscar a Deus sempre em primeiro lugar. Nunca possamos inverter a ordem das coisas. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Primeiro Deus, depois as bênçãos sobrevirão sobre nossas vidas. Tá bom? Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe vocês nas suas atividades e seja um dia repleto de bênção. Eu te vejo amanhã, viu? Amanhã eu estou por aqui de novo, nesse mesmo encontro, nesse mesmo canal, nesse mesmo momento, para juntos termos um momento com Deus. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.